Olá, vamos dar início à disciplina de irrigação. Para isso, como parte introdutória da disciplina, irei abordar os principais sistemas de irrigação que serão estudados ao longo deste semestre. Vamos aprender um pouco? Primeiramente, o que seria a irrigação? A irrigação é você aplicar determinado volume de água em uma área em algum tempo. Podemos realizar uma irrigação total ou suplementar para as culturas. A unidade utilizada na irrigação é lâmina, e lâmina é expressa em milímetros. Mas o que seria milímetros? É você aplicar litro em cada metro quadrado, e transferindo para a agricultura irrigada seria o equivalente a 10 metros cúbicos por hectare. E qual a importância da irrigação para a agricultura e para o desenvolvimento socioeconômico da região? Então, com o uso da irrigação, um dos aspectos é uma garantia de produção e redução dos riscos da produção de alimentos. Pois o produtor, ao irrigar, garante sua produção e poderá até mesmo fazer um planejamento baseado no mercado, ou seja, poderá escalonar a produção, fornecendo o produto no período da entre-safra. Além disso, poderá ocorrer também uma geração de empregos permanentes. Com a irrigação, é necessário pessoal para a instalação, a manutenção e operação dos sistemas de irrigação. Um outro aspecto a ser abordado seria o aumento de produtividade das culturas e melhoria da qualidade do produto. Pois ao fornecer a água em quantidades adequadas para o pleno desenvolvimento da cultura, o produtor poderá obter não só maiores produtividades, mas também melhor qualidade de seus produtos. Um outro ponto seria o aumento no número de entre-safras agrícolas. Dependendo da cultura, o produtor terá um aumento de safras. Um exemplo é o feijão calpi, que terá 3 safras durante o ano. Além disso, nós também temos aí o desenvolvimento socioeconômico, pois com a implantação da irrigação ocorrerão mudanças socioeconômicas, como por exemplo, o aumento da renda per capita, crescimento dos estabelecimentos comerciais e industriais, melhoria das condições de saúde. Então, esses são alguns aspectos que envolvem a importância dos sistemas de irrigação para a região. Os métodos de irrigação são divididos em 3 sistemas: irrigação por superfície, irrigação por aspersão e irrigação localizada. Vamos abordar cada sistema e suas principais características. Irrigação por aspersão. É um método de irrigação, conforme nós podemos observar pela imagem, em que a água é aspergida sobre as plantas ou na subcopa, simulando uma precipitação natural. Também é um sistema pressurizado, pois necessita geralmente de sistemas de bombeamento. É muito utilizado devido à sua ampla aplicabilidade. Além disso, apresenta boa uniformidade de aplicação de água, em torno de 75% a 90%. O sistema de irrigação por aspersão podem ser classificados em convencionais e mecanizados. Os sistemas de irrigação por aspersão convencionais podem ser apresentados em diferentes tipos. De forma geral, são constituídos por linhas principal, secundárias e laterais. A mobilidade dessas linhas define os diferentes tipos de sistemas. Já os sistemas de irrigação por aspersão mecanizada, além do movimento de rotação, deslocam-se ao longo do terreno, efetuando a irrigação. Esses sistemas possuem um mecanismo de propulsão que permite a sua movimentação, enquanto aplica a água no terreno. Atualmente, existem diversos tipos de sistemas mecanizados. Em seguida, irei abordar as subdivisões dentro dessas classificações.
Quanto aos tipos, então, de sistemas de irrigação convencional, nós temos o primeiro, que seria o sistema portátil. Conforme vocês podem observar pela imagem, nós temos um croquis aí do projeto de irrigação por aspersão, onde se tem uma linha principal e várias linhas laterais. Além disso, nós temos pontos de conexões de aspersores e o conjunto motobomba logo abaixo. Bem, este sistema portátil, todas as linhas, elas são portáteis, elas são montadas na superfície do terreno, permitindo que todas elas se desloquem em diversas posições da área a ser irrigada. Só que esse tipo de sistema existe uma desvantagem no que diz respeito ao custo operacional, pois é maior devido à quantidade de mão de obra requerida no deslocamento das tubulações. Um segundo método seria o sistema semiportátil. Então, ele é um sistema que apenas as linhas laterais se deslocam nas diferentes posições da área irrigada. As linhas principais e secundárias, que pode ter, podem ser enterradas ou ficar sobre a superfície do terreno. E ele tem uma vantagem de menor investimento de capital. Contudo, exigem mais mão de obra no manejo de operação. O último sistema de irrigação convencional é o sistema fixo permanente. Então, ele é aquele em que as linhas principais, laterais e, se tiver secundárias, são enterradas e suficientes para cobrir toda a área. É um sistema muito utilizado em áreas de tamanho pequeno, pois apresenta alto custo de aquisição inicial por unidade de área. Então, justificando-se o seu uso apenas para irrigação de áreas com culturas de elevado valor econômico e mão de obra escassa. Sistema de aspersão por autopropelido. Neste sistema, conforme nós podemos observar pela imagem, o aspersor é um canhão hidráulico montado sobre um carrinho, que se desloca em movimento retilíneo ao longo da área a ser irrigada. É tracionado por cabo de aço ou mangueira e apresenta grande consumo de energia e média eficiência de irrigação. É um sistema utilizado para a irrigação de pastagens, citros, cana-de-açúcar e aplicação de águas residuárias na agricultura. Já o sistema de aspersão por pivô central, conforme podemos também observar pelo vídeo, é um sistema para a irrigação de áreas de tamanhos médio e grande, com aplicação de água através de aspersores, difusores ou emissores localizados em bengalas. Os sistemas atuais apresentam médio consumo de energia e baixa necessidade de mão de obra, possibilitando a irrigação de grandes áreas. É um sistema que avançou muito tecnicamente e que apresenta inúmeras possibilidades de uso nos diferentes sistemas de produção. A utilização da irrigação por pivô central é a que mais cresce, tendo este sistema sido o grande responsável pela expansão da área irrigada no Brasil. Já a irrigação localizada, a água é aplicada próxima à região radicular, em pequena intensidade e alta frequência. Apresenta elevado potencial de uso eficiente da água e de produtividade, com grande expansão em todo o Brasil. Possui como principal inconveniente a grande possibilidade de entupimento dos emissores quando não são feitas as operações de manutenção adequadas. O sistema de irrigação localizada, ele pode ser classificado em dois: gotejamento e microaspersão. A irrigação localizada por gotejamento compreende a aplicação de água gota a gota diretamente na região da raiz da planta em alta frequência e baixo volume, de modo que mantenha o solo na região radicular das plantas com uma boa umidade. Com isso,
a eficiência de aplicação é bem maior e o consumo de água menor. Já a irrigação localizada por microaspersão trata-se de um sistema de irrigação em que a água é aspergida através de microaspersores, como se fossem miniaturas de aspersores, próximo ao sistema radicular das plantas. Já a irrigação por superfície trata-se de um sistema de irrigação não pressurizado, ou seja, a distribuição da água para a cultura se dá por gravidade, através da superfície do solo. O sistema ele é dividido em sulco, faixas e inundação. Na irrigação por sulco, a água é aplicada em pequenos canais ou sulcos, situados paralelamente à fileira das plantas ao longo do sulco, movimentando-se vertical e lateralmente, umedecendo o perfil do solo, conforme vocês podem observar na imagem. Já na irrigação por faixa, a água é aplicada em faixas de terra, geralmente com certa declividade longitudinal, separadas por pequenas elevações, denominadas diques ou taipas, conforme vocês podem observar na imagem. A declividade transversal deve ser nula para se obter melhor uniformidade de distribuição da água. A geometria da seção de escoamento, que significa a forma, na irrigação por faixa é mais simples. E a infiltração de água no solo ocorre basicamente na direção vertical, o que não acontece na irrigação por sulco, onde a direção é vertical e lateral. Na irrigação por inundação, também pode ser observada através da imagem que a água é aplicada em bacias ou tabuleiros de forma intermitente ou permanentemente. Na irrigação por inundação permanente, a água é mantida sobre a superfície do solo praticamente durante todo o ciclo. Temos como exemplo o cultivo do arroz. Já a irrigação por inundação intermitente é semelhante à irrigação por faixa, porém, não ocorre escoamento permanente de água pela área, pois os tabuleiros são contornados com taipas ou diques, retendo a água por determinado tempo. Bom, pessoal, seria isso que eu teria para apresentar nesta aula introdutória de sistemas de irrigação. Espero que tenham gostado, desejo bons estudos e até a próxima!